Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com você. Estamos começando mais um SantaCast podcast. Seja bem-vindo. Muito bem, o nosso convidado de hoje é especialista em desenvolvimento humano, pós-graduado em neurociência e gestão pela Uninter. Aos 49 anos, é casado e pai de 4 filhos. Dedica a sua vida a impactar pessoas, ajudando-as a crescer emocionalmente e transformar os seus comportamentos. Treinador de líderes e consultor, já atuou no Brasil e em Angola, levando suas formações e treinamentos para públicos diversos. Cristão comprometido e atuante, acredita no poder do autoconhecimento e na reprogramação emocional como ferramentas para mudanças profundas e significativas. Bom, sem mais delongas, senhoras e senhores, meu amigo, irmão, mentor e compadre Marquinhos. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Juninho. Uma alegria estar aqui com você, uma alegria poder participar desse SantaCast, né? E com todos vocês também que estão aí nos assistindo de casa, da rua ou em algum lugar, né? Uma alegria. Obrigado pelo convite, viu? Eu que agradeço, meu irmão, pelo seu sim, como sempre disposto a seguir com a gente na missão. Muito obrigado mesmo. Transbordar é a nossa missão, né? Vamos lá. É isso aí, amém. Marquinhos, eu queria começar já te fazendo uma pergunta sobre a vida de missão. Como é que é ser missionário nos dias atuais? Uau, é uma boa pergunta, é uma pergunta que nos leva a refletir sobre o chamado, né, que nós temos. Ser missionário, eu gosto muito de falar que é de fato um transbordar daquilo que nós recebemos. De graça recebeste, de graça dai. Então, a missão é de fato viver esse transbordar. Tive o encontro com o Senhor mudou a minha vida, impactou a minha vida de alguma forma, e esse impacto que ele gerou na minha vida, agora eu preciso correspondê-lo. E correspondê-lo de que maneira? Levando isso a outras pessoas. Tá? Então, eu digo que a missão ela é um desafio constante, e muitas vezes nós nos prendemos apenas à missão do microfone na mão. Uma missão, né, de estar em uma plateia, em uma assembleia, isso é maravilhoso, eu amo fazer, viajo o Brasil, viajo fora do Brasil, e todos os missionários fazem isso, mas eu tenho hoje para mim que essa missão, ela é além disso, né, não só estar falando de Deus quando você está em um encontro da renovação, um encontro da catequese, um encontro dos jovens. Não é só pregar com o microfone na mão. Não. A nossa missão ela é mais do que isso, até porque essa missão ela acontece em um dia, em 2 dias, em 1 hora, em 2 horas. E o restante do nosso tempo. Então nós somos missionários todos os dias, a todo instante. E principalmente, Juninho, quando nós não estamos na nossa zona de conforto, que é a igreja, exatamente, que é o púlpito, que é ali o nosso momento. Exatamente. E quando nós estamos ali, quando estamos na rua, quando você vai trabalhar no seu emprego, quando você vai para algum lugar. Então, eu tenho como uma atenção especial também para esses momentos que são maiores do que quando nós estamos em missão pregando a palavra. Esses tempos atrás nós recebemos a Bruna Marques, né, que é cantora, e ela falava sobre isso, né? A nossa missão, ela precisa corresponder com aquilo que eu vivo, né? Então, o meu maior testemunho de vida, de missão, de pregação, está através da minha vivência, né? Eu preciso viver aquilo que eu prego e pregar aquilo que eu vivo, né? O interessante é que Jesus ele fazia muito disso com aqueles que não conheciam, né? Então, a preocupação dele era anunciar
para aqueles que não conheciam. Ou mais, anunciar para aqueles que não viviam aquilo, né? Exatamente. Buscar sempre aqueles que estão mais distantes. Então, essa missão nossa é importante, pelo amor de Deus. Nós temos que, né, dentro do movimento, dentro da igreja, dentro das pastorais, pregar, com certeza. Mas buscar também aqueles que não estão, né, ir atrás daqueles que não estão. Então, hoje, eu estou em uma missão um pouco diferente que tem um pouco a ver com isso. Não deixo de estar pregando, não deixo de estar anunciando, mas também levando um pouco de Deus nas entrelinhas, levando um pouco de Deus do Evangelho para aqueles que não estão dentro de um templo hoje. Marquinhos, eu costumo dizer que ser missionário é uma escolha, né? Uma escolha como opção de vida. Assim como talvez o sacerdote ele escolhe, né, o celibato, viver aquela missão específica, ser missionário também é uma escolha, né? Nós, ao mesmo tempo que nos sentimos capacitados, a partir do momento que nos sentimos escolhidos por Deus, mas nós também precisamos dizer o nosso sim e dizer, Senhor, eu aceito essa missão ou não. Né? E então eu costumo dizer que é uma escolha. E dentro dessa escolha, dessa opção de caminho de vida, né, nós encontramos muitos desafios. Quais os desafios da missão que nós podemos exemplificar? Eu quero completar essa frase sua aí, porque ela é bem interessante. É uma escolha de Deus e uma decisão nossa. Uau! Isso Eu mesmo. quero completar porque Maria foi assim, né? Deus escolheu e ela decidiu sim ou não. E todos os outros. Você vai pegar os nomes importantes da Bíblia, todos eles Deus escolhe e eles decidem. Você não é diferente, então Deus te escolheu e você decidiu, quer ou não. Exatamente. E aí entra os desafios, né? É gostoso, é maravilhoso, nós temos que nos preocupar muito com o nosso ego, e às vezes não nos preocupamos, às vezes eu não me preocupo, mas temos que dar atenção para isso, temos que estar bem emocionalmente, temos que estar bem espiritualmente, temos que estar bem dentro daquilo que é próprio nosso, se é casado, se é solteiro, então temos que estar bem dentro disso para poder evangelizar também bem. Mas os desafios do nosso dia a dia hoje, nós temos muita controvérsia dentro do mundo espiritual hoje, e essa controvérsia que eu quero dizer como desafio hoje as pessoas pela internet recebem muita informação, informação que não são verídicas, não são verdadeiras, então as pessoas acabam indo para correntes que não tem firmamento, não tem uma igreja, não tem uma base, então isso é um dos grandes desafios. Então qualquer coisa hoje está servindo. E qualquer coisa superficial. Então, esse é um grande desafio para nós que evangelizamos, conseguimos superar, passar. Então, hoje está tudo muito fácil, as informações estão muito fáceis, você não vai mais. Nós temos um catecismo da Igreja Católica aqui na mesa. Nós não vamos mais na referência do catecismo para saber se é verdade, para saber se é dogma, para saber se de fato a igreja fala, se a igreja diz sobre isso. Nós vamos na internet, entramos, colocamos lá no Google, colocamos lá e recebemos uma informação que não sabemos de fato de onde vem. Então, esse é um grande desafio de você poder passar o que é verdade para que isso chegue aos corações como verdade e não mais como uma mentira sendo repetida até que se torne uma verdade. Um outro desafio de hoje é o mundo contemporâneo, um mundo que tudo é rápido, tudo é fácil, que tudo é passageiro, né? E hoje nós temos aí que tudo é aceitável, que o amor nos explica tudo, vai dizer para nós nosso São João Paulo II, né? E não só explica, mas também limita. Tem limite das coisas, né? Então, para você lidar hoje com isso, hoje nós estamos aqui no meio do YouTube, que é uma rede muito forte. Nós temos que tomar cuidado com o que fala, para não sermos criticados, para não sermos entendidos errados. Então, hoje, esse outro lado está muito, muito ativo hoje nesse minimalista, nesses detalhes. Então, se preocupar muito. Então, um desafio, o que eu entendo hoje é um desafio para a missão, de o que saber falar. Nós temos que falar a verdade. É a verdade que liberta, é a verdade que cura, é a verdade que restaura. Mas hoje existe um desafio até de leis, do que pode e do que não pode. Então, é o outro desafio para nós na missão hoje, né? De podermos entender, de podermos compreender o que isso pode trazer para nós. Eu entendo esses são os dois desafios que para mim, claro, depois o desafio hoje de
quem você anuncia, como você anuncia hoje, né? De ter do outro lado, hoje não podemos nos preocupar em quem vai estar conosco, entenda o que eu quero dizer aqui. Porque nós temos uma religião, nós temos uma igreja, nós temos dogmas, nós temos verdades que são nossas e nós acreditamos, Exato. nós estamos com isso, né? Nós aprendemos dessa forma, nós aceitamos isso. Então, às vezes, essa divisão de aceitação, nós não temos que se preocupar muito com o que vão pensar, mas viver aquilo que nós temos como religião, como igreja para nós. Eu creio que são alguns desafios que eu entendo que são desafiadores. Diante desses desafios tecnológicos, deste mundo contemporâneo, o que você pensa sobre o ser missionário digital? Uau! Eu entendo que é importante. É importante porque nós temos que estar em todos os ambientes com a finalidade de apresentar Jesus. Mas não só no digital como alguns. Então, aí eu quero chegar lá. Então, é essa a importância. Nós temos que estar. Uhum. Porque senão esse espaço fica sem ocupar. E sem ocupar, outros vão ocupar e outros vão acabar agregando ou tirando as pessoas de lá. Então, é um espaço que nós precisamos estar de alguma forma, perdão. Mas nós não podemos esquecer da base, do templo, não podemos esquecer da paróquia, não podemos esquecer da comunidade, porque é lá que é o convívio, né? Se nós ficarmos no social, nós perdemos aquilo que é próprio do ser humano, que é o relacionamento, que é o relacionar-se. E quando perdemos isso, nós perdemos a base de tudo que está para nós como um conceito importante de termos esse tete a tete. Então, hoje nós dizemos que nós estamos perto, longe, por conta da rede social, né? Os pais hoje os filhos estão dando bênção para o pai em casa pelo WhatsApp. Ou pedindo bênção para os pais, né? E os pais respondendo pelo WhatsApp. Então nós estamos perto, longe, né? Isso esfria muito o nosso relacionamento. Então a importância de estar no digital, eu creio que é importante evangelizar, divulgar, falar de Jesus, mas não perdemos a consciência de termos a nossa base, a nossa igreja particular, que eu digo não só casa, mas ali a nossa paróquia, nossa comunidade, o nosso interagir ali dentro. Isso é muito importante. Que é próprio do Cristo, né? Quando ele queria ensinar, ele reunia todos em volta da mesa, né? Exatamente. Então, isso é muito característico nosso, que o próprio Cristo Jesus nos ensinava, né? A importância dessa proximidade, dessa comunhão, né? Nós começamos em comunidade, né? Exato. Nós começamos, Jesus reuniu os seus, né? Então Sim. teve a ceia era comunidade, o Pentecoste foi comunidade, né? As conversas, quem assiste The Chosen, quem já assistiu, viu muito disso, né? Jesus tinha os seus 12 junto com ele, junto, próximo, né? Claro, não tinha o que tem hoje, mas era ali nessa proximidade. E tudo começa ali, e tudo se espalha dali. Uhum. Então é importante. Então eu vejo que o anunciar hoje, ele é fundamental. Ide, né? Anunciar, né? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esse anunciar, proclamar e dizer é importante fazermos naquilo que nós temos hoje de ferramentas e possibilidades. Então anuncie. Fale pela internet, fale pelo Face, fale pelo Instagram, fale pelo YouTube, fale por todos os canais. Mas a gente não pode esquecer dessa nossa necessidade de estarmos juntos. E juntos à mesa, juntos com Jesus, juntos na Eucaristia, juntos na participação, na celebração, no grupo de oração, juntos, de celebrar esse momento também, de estar ali. Muito bom. Marcos 16:15, né? Vai dizer isso, né? Ide pelo mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. Então eu acho que hoje, nesse mundo moderno que nós vivemos, essa coisa da tecnologia, das redes sociais, do podcast, do ser missionário digital, ele é uma extensão do que esse versículo do evangelho vai pedir para nós, né? Diante do trabalho missionário. Então, ser missionário digital é uma extensão disso, mas nós não podemos nos esquecer das nossas raízes, como o próprio Cristo nos ensinou, né? De viver essa partilha, essa comunhão, essa unidade, né? Você pega o Frei Gilson, né? Com o terço da madrugada, mas os momentos que ele tem também dos encontros, dos retiros, né? Que acontecem ali com ele. Você pega o Instituto Hesed também, mesma coisa, né? Tem os termos, mas tem os momentos de encontro, de presença, de estar junto. Por quê? Porque isso é a base de tudo. É necessário. Muito bom. Marquinhos,
a gente já já vai falar do seu trabalho como terapeuta emocional. Ok. Mas antes disso, eu queria te fazer uma pergunta. Como pregador, você já teve alguma ou várias experiências não tão boas na missão que você pode partilhar com a gente? Uau. Quer colocar a gente numa furiosa, né? Brincadeira. Sim, a missão é uma realidade, digo missão, né, assim, o você ir em missão, né? Não você estar pregando, mas ir em missão, você vai muitas vezes estar numa casa, você vai estar numa escola, você vai estar num colégio, você vai estar em situações diversas que você vai encontrar desafios físicos, desafios mentais, desafios espirituais, desafios de todos os jeitos, né? Então a gente passa por algumas coisas às vezes agradáveis demais, desagradáveis demais. Eu tenho situações que eu me surpreendi demais positivamente. Tem situações que você acabou também surpreendendo desagradável, né? Às vezes em lugares que você fica, que não tem condições, né? Não tem preocupação com você, não tem um feeling o mínimo. Um tato, né? É o mínimo necessário de você, né, dormir, de você se alimentar. E não é hotel, não, o mínimo. Então, são desafios, né? Essa pergunta nos faz, assim, irmos também para você sentir o que eles passaram lá no começo, né? As dificuldades, onde ficar, onde dormir. Você pega Atos dos Apóstolos, vai ver histórias ali que não foram muito boas, não foram muito simples, né? Sim. Às vezes em casa, às vezes em barcos, às vezes em locais, às vezes em prisões, mas evangelizando do mesmo jeito. Então, eu sempre tive para mim que eu peço para o Senhor sempre me mostrar o que Ele quer me falar com aquela situação. Legal. Então, Deus vai mostrando que às vezes em um momento difícil, ali tem fala de Deus. Ali tem situações que Deus traz para você, né? Já fui para lugares que para tomar banho não tinha lugar para você, era todo mundo junto no mesmo lugar, tomando banho todo mundo junto ali, água fria e vamos embora. E lugares às vezes com insetos que não eram interessantes que estivessem ali, mas sempre tirando algo positivo de Deus naquela situação, naquela fala. Mas também já tive lugares... Eu falo de um lugar que nós fomos aí, que foi algo assim inusitado, que tinha até um show no dia do Dunga que estava acontecendo, né? E aí o rapaz perguntou: vocês querem ir para casa ou vocês querem ficar no show? Nós vamos para casa que a gente quer descansar. E aí eu fui com um amigo meu, que eu levei comigo na época para a missão, e aí fomos para cá, chegamos na casa, fomos lá, tomamos um banho, aí a gente escutou um barulho assim na sala, e nós estávamos numa edículazinha e tinha a casa para dentro. E aí a gente viu que tinha um barulho, escutamos, aí daqui a pouco fomos até a cozinha. Quando chegamos na cozinha, tinha uma varanda assim grandona, do lado de lá tinha uma piscina gigante lá, só que a gente não sabia, ela era escondida, né? Aí o cara, vem pra cá, a gente viu, estavam preparando um churrasco. Caramba! Aí a gente caiu na piscina, brincou e tinha ali. Eu lembro que a gente fomos servidos na piscina com a tábua de churrasco, picanha na tábua. Uau! Coisas boas também passando. Então, não são só as coisas, né, que não são tão boas assim. Mas, o senhor é fiel em todo o tempo. Com certeza. Então são momentos que se passam, né, que você vê que Deus também age. E sempre eu vi como Deus agindo, né? Como Deus agindo. Deus mostrando alguma coisa para nós. Deus trazendo um detalhe de preocupação, de cuidado, mas também de observação, de exortação naquilo que a gente vivia naquele momento da missão. Tem muito disso. Um certo carinho de Deus, né? Podemos tudo. dizer. Ou exortando, ou mostrando que está com a gente, né? Que está amando, que está cuidando. Eu acho que é isso. Que legal, Marquinhos. Agora, me diga uma coisa. Como que é para você desenvolver o trabalho de terapeuta emocional, onde você muitas vezes identifica as crenças limitantes das pessoas e, ao mesmo tempo, exercer o ministério de pregação? Uau, desafio grande. Eu tenho quase 30 anos de renovação carismática católica, me encontrei na renovação. Eu fui da Pastoral dos Jovens, eu fui da Legião de Maria com a minha mãe. Minha mãe participou da renovação desde o começo. Minha mãe sempre foi carismática e sempre quis que eu fosse, só que eu sempre corri. Sempre fugi. Então eu digo que eu sou renovação desde o começo, aí há 50 anos, na verdade. Por quê? Porque eu lembro com 7 anos de idade, 8 anos de idade, eu correndo debaixo dos bancos, dormindo nas vigílias. Eu lembro
com 8 anos de idade, eu nunca esqueço disso, a gente indo caminhar por um sertão. Eu morava lá em Massaguaçu, em Ubatuba, e caminhando por um sertão com várias pessoas do lado, violão tocando, cantando, orando em línguas. Então eu lembro de renovação. Estou com quase 50, quase 50 anos que eu tenho aí, vem dizer, 43 anos de... Quase começou junto com a renovação aqui no Brasil. Minha mãe, né? Minha mãe foi bem no comecinho lá, ia para Canção Nova, século XXI. Então eu tenho uma experiência muito antiga de renovação, mas dentro da renovação mesmo, com parte de quase 30 anos agora. E eu dei muita vida por essa situação que eu entendia que era positiva, porque transformou minha vida, transformou de verdade, mudou, né? Eu tenho um testemunho muito forte nisso, que já fui no Dunga, já fui no PHN, sobre o perdão. Uma outra hora a gente pode falar sobre isso. Então mudou minha vida, mudou mesmo. Eu tive a graça de perdoar o assassino do meu pai. Uau! E com isso, uma transformação pela renovação da minha vida. Então, eu caminhei muito com prioridade na renovação. Muito, mas muito. Tanto é que eu não estudei, não fiz uma faculdade, porque eu tinha algo comigo que se eu fizesse, ia ser à noite, eu ia perder o grupo. Nós temos nesse aspecto muito parecido. Olha que Eu legal. a mesma coisa. Eu não fiz nenhuma graduação. Hoje eu tenho amigos, por exemplo, da mesma época né, de comunidade, de paróquia que eu, de grupo de jovens, de Crisma, se tornaram médicos, engenheiros, etc. Enfim. E eu tinha essa sensação. Falar, poxa, se eu fizer a faculdade vai ser à noite. E eu vou precisar me ausentar do grupo. E eu vou fazer falta para o grupo, porque na época eu era o único que tocava o violão e puxava todo o resto do ministério. E então, para mim, era falar, poxa, era exatamente o contrário do que a maioria da juventude pensa, né? A maioria da juventude pensava assim, não, se eu ficar aqui eu vou perder tempo, né? Não vou fazer minha faculdade. E eu pensava o contrário, se eu fizer minha faculdade, vou me ausentar do grupo e eu vou estar perdendo tempo. Exatamente. Então era essa sensação que a gente tinha, né? E aí, então, eu tinha isso comigo. Mas só que de um tempo para cá, não deixei a renovação. Hoje, no Ministério de Pregação na minha Diocese de Santos, né? Estou lá, né? Não estou, acaba, isso passa. Mas dos meus 43 anos para cá, eu acho, não, mais um pouquinho. Eu comecei, na verdade, em 2001 na Santos do Brasil, quando eu comecei esse mundo, eu fui chamado para isso, mas em 2018 agora eu acabei entrando mais profundamente nisso como um chamado para mim. E aí, com possibilidades online e também de dia ou de tarde para fazer faculdade. E aí, com essa possibilidade, eu fui fazer. Então, fiz a primeira faculdade, desenvolvimento humano, aí fiz uma pós-graduação em neurociência, gestão da empresa, aí comecei a fazer alguns cursos voltados para a área emocional. Por quê? Porque eu entendi que nós tínhamos também uma dificuldade grande em estar bem emocionalmente. E aí eu comecei na minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, com alguns amigos. Eu entendi que era importante ajudar até o movimento. E eu comecei, então, a participar e entrar nesse mundo e comecei a ter algumas formações, né, fazer algumas coisas, algumas pós-graduações, algumas formações, algumas graduações também nessa área. E eu me identifiquei muito com isso, porque já era o que eu fazia, só que agora voltado para o mundo fora do espiritual, fora da igreja, né? Ajudar empresas, ajudar pessoas, e começou a dar muito certo. O primeiro desafio foi nesse primeiro momento de coach que apareceu, e eu também tenho uma formação nisso, na Febracis, muito boa, que teve uma onda, e eu entendo isso, né? Todos os lados nós temos situações que são peculiares, mas também temos situações que são diversas. Então a pessoa acaba extrapolando de um lado e achando que aquilo é tudo salvo. Não é, a gente sabe disso. Então eu não me enveredei por esse lado e comecei a vir mais para a área da neurociência, da parte emocional e terapêutica. E eu amei esse lado, tanto é que hoje eu estou finalizando um mestrado em psicanálise. Uau! Tá, então, voltado ainda mais para o inconsciente, tá? É algo que eu me apaixonei e tenho ensinado muita gente, né? E o que é gostoso? Da mesma forma na missão, esse é um desafio para mim hoje, que eu recebo de todas as pregações que eu já fiz, todos os encontros que eu já fiz, por onde eu passei, aqueles testemunhos, né? De uma pregação, de uma fala sua, hoje eu tenho recebido de pessoas que têm passado pelos meus treinamentos, pelas minhas formações, pelos encontros. Por quê? A pessoa, às vezes, não consegue se encontrar com Deus
que é pai porque teve uma história negativa com o seu pai. Olha que interessante. Enquanto ela não vira a chave do pai biológico, ela não consegue ter um encontro pessoal com o pai. Pai Divino. do céu, pai divino. Uau. Eu percebo que são duas vertentes que elas não se separam, né, Marquinhos? Não. Elas caminham juntas, né? Mesma coisa Nossa Senhora, nossa mãe. Então, muitas pessoas não conseguem ter um contato, uma aceitação de Nossa Senhora porque tem dificuldade com a sua mãe. E dentro desse mundo emocional, nós temos muito sobre isso. Fala muito sobre, porque tudo começa com o seu pai, com a sua mãe, tudo. Então, muitas das coisas que nós vivemos hoje, travadas, paradas, é nessa dificuldade. E às vezes a gente não consegue o relacionamento espiritual por conta do relacionamento que tivemos emocional. E quando não destrava disso, ele não consegue se encontrar. Então, às vezes, olha como é importante também o mundo emocional para o mundo espiritual. Né? Um não anula o outro, não, é importantíssimo. Nós sabemos que o mundo espiritual é para nós o principal, né? É para nós que mais tem situações que eu preciso trabalhar o mundo emocional. Então, o desafio maior é fazer com que as pessoas entendam a importância dos dois lados. Hoje eu tenho comigo pastores que fazem, eu tenho comigo missionários que fazem, eu tenho comigo pregadores que fazem, eu tenho comigo hoje ex-coordenadores diocesanos fazendo as formações comigo, tenho representantes de cidades hoje da renovação fazendo formação comigo. Então é algo que tem ajudado. E escutar deles o quanto isso é importante para a vida e para o destravar emocional é fantástico. Então, mas o desafio maior é esse, de mostrar que dá para caminhar com os dois sem interferir na sua santidade e na sua vida para chegar ao céu. Exatamente. Até porque, para você que está em casa, talvez você não entenda que, por exemplo, dentro da nossa caminhada de fé, dentro da Igreja Católica, nós temos o que nós chamamos de cura e libertação, cura espiritual. Né? E o terapeuta emocional, ele vai tratar a cura emocional, não é isso? Então, assim, dando um rápido exemplo, muitas vezes as pessoas não entendem, poxa, por que eu não sou uma boa mãe? Por que eu não sou um bom pai? E você vai puxar lá atrás, porque talvez ela já teve um problema de não aceitação desde antes mesmo da concepção. Talvez o pai daquela pessoa ou a mãe daquela pessoa fala, não, eu não quero ser pai, não quero ser mãe, eu quero casar, mas não quero ter filhos, né? E aí depois, em algum dado momento da vida, essa gestação ela acontece, e aí aquela criança ela passa por todo esse processo gestacional, infância e tudo mais, e ela cresce também não querendo ser pai ou ser mãe, e se acontece também acaba não sendo um bom pai ou uma boa mãe, porque isso já veio enraizado de lá de trás, né? E muitas vezes as pessoas não entendem, né? Nós temos uma frase ou um slogan nosso, que nós trabalhamos quando eu falo aqui como renovação, trabalhamos na cura e libertação. São os votos secretos. Então, votos secretos, na verdade, para esses estudos nossos hoje, o que é o voto secreto? O voto secreto são programas emocionais que foram instalados em nós, que nós recebemos, ou nós ouvimos de alguém e repetimos, ou nós profetizamos isso na nossa vida. Exato. Então, eu digo algumas coisas, né? Eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou chegar nesse lugar, eu nunca vou casar, eu nunca vou... São votos secretos que nós fazemos, que nós sabemos, mas que isso repetido, que isso insistido com forte impacto ou repetido nas nossas vidas se torna uma verdade inconsciente que amanhã o nosso cérebro vai nos ajudar a executá-los. Executá-los de que forma? Fazendo tudo ao contrário para que aquilo não aconteça na nossa vida. Enquanto eu não ressignifico isso, ou dou um novo sentido para isso, né, que a gente tratamos como a reprogramação emocional, ou como um novo sentido, nós vamos viver aquilo como verdade, como crenças. E aí, vivendo aquilo como verdade, nós arrumamos situações, criamos cenários para que aquilo se converta em realidade na nossa vida. Enquanto você não muda aquilo, não tem como ter resultado diferente. Exatamente, exatamente. Agora, Marquinhos, você recentemente lançou esse livro que está aqui, O Poder da Autoestima, de Vítima a Protagonista. Fala um pouquinho pra gente desse filho mais novo. Esse livro, ele veio numa necessidade de atendimentos. Que legal. Então, na pandemia, eu trabalhava durante o dia, à noite eu atendia, ou sábado, domingo eu atendia. Então, nesse contexto de pandemia, eu tive muita clientes,
em todos os lados, que era sensível à percepção que não tinha uma autoestima. E é legal o livro porque a autoestima não é só falar eu posso, eu quero, eu consigo, eu sei, vai dar certo, vai mudar. Não, isso não é autoestima. Autoestima é muito mais do que isso. Não é só profetizar palavras positivas. Não, e não é só estar bem, estar feliz. Você vai ver pessoas bem, sorrindo, mas por dentro arrasadas, feridas, machucadas. Então aqui vai trazer muito sobre isso para nós, explicando sobre isso, que a autoestima é a quantidade e a qualidade de amor recebido dos seus pais. Uau. Tá, ponto. Agora, um adendo maior. Mas só que como eu signifiquei isso? Não o que os meus pais me deram. Então o meu significado diante do que eu recebi, de qualidade e de quantidade de amor. Então você tem irmãos, não tem irmãos? Tem uma irmã? Uma irmã. Ok. Vocês tiveram a mesma educação. Primeiro que vocês não são iguais. Já começa por aí. Por quê? Porque cada um deu um significado. Sim. Cada um deu um sentido para aquilo que recebeu, certo? Então você e a sua irmã, pode ser que você tenha recebido todo o amor da sua mãe. Só que você percebeu, ou de alguma forma você entendeu, que qual é o nome dela? Patrícia. A Patrícia recebeu mais do que você. Mas a sua mãe deu igual. Para ela foi dado igual. Só que a sua percepção foi o quê? Patrícia ganhou mais do que eu. Então isso molda a sua autoestima. Então isso traz uma dificuldade do quê? De você amanhã entender e aceitar quem você é. Não só quem você é, a sua valorização. De você ter a percepção de valorização. Então a autoestima é o quanto você se vê. E não só se vê, mas o quanto você acha que você consegue, que você pode. Mas isso não é a sua percepção hoje adulta. É lá na sua infância o quanto você significou que foi amado e aceito pelos seus pais. E aí, então nasce dessa percepção de ver as dificuldades das pessoas se entenderem, se acharem, se olharem, entender o que de fato elas têm. E ali vai trazer passos maravilhosos. Eu gosto muito desse tema aqui do terceiro capítulo que fala para nós, do segundo capítulo, identificando o vitimismo. Então, dentro desse identificar o vitimismo é ver a sua fala mostra o quanto você tem de autoestima. A sua fala, os seus comportamentos mostram o quanto você tem, né? Então, uma pessoa que é vítima, que o problema é o governo, que o problema é o emprego, que o problema... Até mesmo a postura, né, Marquinhos? Esses dias eu tava vendo a linguagem do postural, né? A fisiologia. Fala muito sobre nós, né? Muito. A sua fisiologia, ela dita o quanto você tem de capacidade, o quanto você acredita em você, né? É um tema que... Teremos que ter aqui 3 horas para discutir, no mínimo, para poder entrar no conceito e do conceito o que fazer. Então, isso vai mostrar para você o quanto, de fato, nós somos ou vítima ou protagonista. E nós, no nosso dia a dia, a gente consegue identificar se eu sou vítima ou se eu sou protagonista. E aqui não é sucesso. Eu sou protagonista se eu tenho muito dinheiro. Eu sou protagonista se eu dou bem na vida. Não é isso. É muito mais do que apenas externo, é o interno, o quanto eu estou resolvido aqui dentro. E aí eu preciso muito de ajuda, eu preciso muito de entender, eu preciso muito de compreender. Então ele nasce dentro dessa perspectiva de ajudar pessoas a se conhecer, a se entenderem, né? A ser e não fazer e nem ter, que é outro tripé que a gente usa também. Então eu preciso ser. Então para mim ser um protagonista, eu preciso ser, eu preciso sentir e não fazer coisas, e não ter coisas. Hoje em dia a pessoa precisa ter um iPhone para ser alguém. Precisa de uma chave da BMW para ser alguém. Então não é o ter que te faz ser. Atrela a sua condição de ser com o ter, né? E o mundo hoje pede isso, né? Então, se você chega numa reunião sem um blazer ou sem um terno, porque você não tem, o olhar vai ser diferente, né? Eu lembro esses dias que a minha esposa falou para mim, isso é muito sério, o Marcos. Eu falei, por quê? Porque nós entramos em uma farmácia, você estava vindo de um treinamento, então você estava de terno, estava muito bem arrumado, e ela não estava tanto porque ela não veio, ela veio de outro lugar. E a atenção que deram para mim foi maior do que que deram para ela. Que coisa. Então, o mundo hoje não olha quem você é. E isso acaba muitas vezes acontecendo de forma automática, né? Não é porque a pessoa se identificou mais com você ou menos com ela, não. O próprio inconsciente do atendente lá já age de forma natural, né? É o que você tem. Como se fosse natural. É o que você tem. Então, o que você tem hoje determina quem você é. E é o contrário. Então, isso aí é o quê? E o mundo te oferecendo isso, eu entro nessa e começo a agir dessa forma. Então, eu preciso fazer para ter, para depois ser. E não é o contrário. Eu preciso ser primeiro. Então,
E como é que eu sou se eu não sei quem eu sou? Como é que eu sou se eu não sei aquilo que eu vivi na minha infância interfere na minha vida adulta hoje? Então o livro ele vem para trazer essas possibilidades do autoconhecimento, de crítica, de rejeição, de vitimismo, da influência do meio que você habita. Então isso também altera a sua autoestima. Onde você está? Ah, mas eu nasci numa comunidade, eu nasci numa dificuldade. Não tem problema. Mas hoje, onde você está? Qual o meio que você vive hoje? Quais são as pessoas que você quer habitar ali? Quais são as pessoas que você busca? Isso influencia ainda hoje na sua autoestima. Então o livro vai falar um pouco disso tudo aí, trazendo aí uma direção bem interessante. Eu gostei muito dessa chave que está aqui embaixo, eu não tinha visto, vi agora. Descubra como transformar suas dores em força e assumir o protagonismo da sua vida. Olha, sensacional. Nós temos uma formação que é o especialista em inteligência emocional, que é a nossa base de toda a nossa estrutura hoje, de cursos, treinamentos e assim por diante. E eu assumi uma base dela que para mim é tudo. Santo Agostinho. Muito bom. Ele vai falar, conheça-te, aceita-te e supera-te. Então Santo Agostinho já foi um grande terapeuta também, pode dizer. Ele trabalhava muito, ele mergulha muito no autoconhecimento, muito. Então eu amo estudar Santo Agostinho porque ele traz muito autoconhecimento. Não só ele, outro também. Santa Teresa d'Ávila, tem mais outros santos que trazem muito isso. E essas três palavras entrou dentro da formação nossa. Então conheça-te, aceita-te e supera-te. Então aqui, descubra como transformar as suas dores. Se eu não me conhecer, não tem como descobrir minhas dores. Primeiro porque o nosso cérebro esconde ela de nós, porque dói muito, então vamos correr. Então aquilo que dói, eu me afasto. O cérebro quer nos levar para o conforto, né? Para as zonas confortáveis. Então aquilo que dói, eu não quero mexer. Eu não quero cutucar, não quero, então vai mexer. Então se você não conhece você vai viver com esses comportamentos para o resto da vida. Porque eu não conheço o que gera isso em mim. Então para mim entender o que gera isso na minha vida, eu preciso me conhecer. Então é o primeiro passo nosso. E conhecer é algo muito pessoal de busca minha. Então eu tenho que conhecer, eu tenho que buscar, eu tenho que ler, eu tenho que ouvir, eu tenho que aprender, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que conhecer. E depois para entrar no segundo passo, que é o aceitar. Que eu acho que é o mais desafiador, compadre. Aceitar. Aceitar que eu sou ignorante, aceitar que eu não aceito as coisas, aceitar que eu acho que eu sou o melhor, aceitar. Olhar para minha esposa e falar para ela o que ela tem que mudar é muito fácil. Sim. Olhar para você e falar o que você tem que mudar é muito fácil. Olhar para ele ou para ela é muito fácil. Agora, olhar para si, se conhecer e aceitar que eu preciso fazer aquilo, aí é o doloroso. Então, esse livro vai trazer isso para mim porque tem muitas dinâmicas, muita escrita terapêutica, tem muitos exercícios para você se conhecer e para você permitir aceitar. Como que eu faço para adquirir esse livro, Marquinhos? Você pode entrar no meu Instagram, Marcos Renascer, lá nós temos um link para isso, ou me chamar também lá no meu Instagram, que eu mesmo respondo, eu mesmo falo, e temos também aí algumas plataformas que estão vendendo, está na Amazon hoje vendendo. A versão digital. A versão digital e também a versão impressa. A pessoa pode comprar as duas, ou só uma, enfim. Na Amazon. E também na iClep, que também é uma distribuidora nossa, pode entrar lá, depois eu deixo o link para você aí, você passa, nos dois você pode comprar, vai chegar na sua casa. Muito bom, muito bom. Agora, Marquinhos, voltando um pouquinho lá para nossa parte religiosa. Eu creio que você já teve inúmeras experiências profundas com Nossa Senhora, né? Eu sempre gosto de pedir para um convidado, quando ele vem aqui, ele contar para a gente uma experiência mais marcante que ele teve com Maria. Você pode compartilhar alguma para nós? Uau, tenho algumas delas para mim. Eu sou consagrado a Nossa Senhora, né? Tá aqui. Consagrado a Senhora há muito tempo. Não só a Nossa Senhora, mas também a São José, né? E eu faço 2 métodos, né? Tenho até que fazer esse ano de novo. E eu tenho até, não é medo, mas eu fico até receoso em pedir coisas para ela, porque o que eu peço para ela faz. Então, tudo isso me ajuda muito na minha caminhada. Então, eu tenho um carinho muito grande por Nossa Senhora. E algumas experiências com ela. Então,
Uma experiência que eu tive com Nossa Senhora é com o meu irmão na época da sua juventude. Ele virou evangélico na época, né? Nunca criticamos nada, ele virou evangélico, mas ele teve um problema no cérebro. Uhum. E apareceu um nódulo no cérebro dele. E aí ele ficou desesperado. Ele tinha acho que uns 19, 20 anos. E aí minha mãe muito devota de Nossa Senhora, aí nos chamou, e aí eu e ela, na verdade, porque ele tinha virado evangélico, então não podia, não tinha esse conceito. Uhum. E aí ela falou, vamos pedir uma graça à Nossa Senhora. Vamos pedir a graça que ela interceda a Jesus, para que Jesus possa curar o meu irmão. E minha mãe era muito assim, sabe? Ela amava Nossa Senhora, mas ela sabia muito e tinha muito claro, ensinou muito para nós isso, que quem faz é Jesus. Uhum. Não é Nossa Senhora. Você só faz a intermediação. Isso é muito bacana. Que você cresce com a certeza, né? Que é Jesus quem faz. Sim. Mas Nossa Senhora é aquela que intercede e pode Sim. mudar até o que for preciso mudar. Sim. E aí nós fomos começar a pedir, interceder, fazemos, não sei se era um dia na semana, né? Minha mãe tinha muito disso, ela tinha uma coisa muito próxima com Nossa Senhora. Eu peguei esse carinho com Nossa Senhora porque, só abrindo esse adendo, nós sentávamos na mesa e minha mãe tinha um pratinho do lado nosso, que esse pratinho era de Jesus e Maria. Uau! Então nós íamos almoçar, nós íamos jantar, tinha um prato do lado. E quem estava com a gente? Jesus e Maria estavam ali. Então a gente Tinha pegou sempre um pratinho a mais. vazio ali com um talher do lado que era para eles. Olha que louco, né? E aí nós começamos a rezar, a orar por ele, pedindo a intercessão de Nossa Senhora para que ela pudesse intervir naquilo, porque ele estava ficando desesperado com aquilo. E aí nós também ficávamos. Minha mãe também ficou. Meu irmão é filho só do meu pai, não da minha mãe. É outro testemunho gigante que eu tenho. E aí fomos pedindo e aquilo, e já estava contestado que estava ali com um tumor na cabeça, e ele ficou desesperado. E aí nós falamos para ele, estamos rezando por você e pedindo para Nossa Senhora que ela possa interceder no céu, para que você seja curado. Aí ela falou, tá bom, se ela me atendeu, eu volto a ser católico. Uau, ele fez essa promessa? Só que eu não sabia, né? Uhum. E aí nós fomos pedindo, e esse tumor sumiu. Caramba. Depois de não lembro se agora não vou lembrar o prazo, mas foi Uhum. em torno dentro de um ano, né? Tudo isso aconteceu dentro de um ano. Uhum. E esse tumor sumiu, ele voltou ao médico, fez os exames e até hoje não tem mais. Aí teve que Caramba. pagar a promessa, né? Pois- Ou seja, foi 100% curado. Claro, Jesus curou Sim, por mas intercessão, por minha intermédio mãe de pediu lá, Nossa nós Senhora. falamos, eu lembro agora o dia, mas nós tínhamos um dia que era para fazermos o terço em casa, em família, para rezar, pedindo aquilo para ele. E essa graça chegou para nós. E hoje ele está na Igreja lembra, Católica. Ele não participa, né? Uhum. Mas Se converteu novamente ao vive catolicismo. isso, né? Mas é um testemunho muito. Até hoje ele lembra. A gente pensa nisso, ele fala. Tem Caramba. alguns momentos junto e tá junto, ele sempre lembra, sempre fala dessa graça. E teve outros, mas esse foi muito forte para nós, para a família. Que legal, Muito forte. Marquinhos. Que testemunho, viu? Muito bacana mesmo. Meu irmão, a gente está caminhando já para o finalzinho do nosso podcast. Passa muito rápido, né? Porque a gente tem tanto assunto bacana para conversar. Uau, verdade. Mas antes da gente concluir, eu queria pedir para você, qual que é a mensagem que você pode deixar para os missionários que estão começando a caminhada agora? Uau. Tem umas perguntas boas você, compadre. Vamos lá. Qual a mensagem que eu posso deixar? Não se apeguem a homens, mas sim a Jesus. Quando nos apegamos, quando nos confiamos em homens, nós vamos nos decepcionar. E hoje eu tenho visto muitas pessoas frustradas com movimentos, com igreja, que confiam em homens. Ou melhor ainda, né? Não só confiam, mas espelham-se em homens, né? Tem aquilo como referência. E não é ruim ter ninguém como referência, não é ruim. Mas entenda que toda nossa referência é humana. E todas as nossas referências humanas falham. Nós pegamos os apóstolos, falharam. Imagina, eu fico imaginando Pedro, né? Papa, o que ligou a chave do céu até a terra ao céu,
falhou. Não é verdade? Exatamente. Então, assim, não adianta. Todos vão falhar. Então, não se apeguem a homens, não se apeguem a pessoas. E no sentido de, assim, eu tenho uma referência grande e, o cara caiu. Não se apegue. Ou senão eu tenho uma referência grande e sou contrário a ele. Não. Em Jesus. Se apeguem em Jesus. Se apeguem. Tenham uma vida digna como Jesus teve e se apeguem a eles, porque se você se apegar a ele, nada vai tirar você do foco. Nada vai tirar você do caminhar. Nada vai tirar você da igreja. Nada vai tirar você de Deus. Então se apeguem em Jesus. Claro, obedeçam, estejam próximos de pessoas que sejam interessantes, mas não deixem nada ser maior do que Jesus na vida de vocês. Muito bom, meu irmão. Obrigado. É isso. Obrigado por essa partilha, né, tão importante para nós nesses dias atuais, nesse mundo contemporâneo, como você bem colocou, que a gente está vivendo, né? É uma alegria muito grande poder te receber aqui hoje. Oh, alegria minha, pô. Eu quero aproveitar para deixar um brinde para vocês aqui, para quem segue você, Uau! para quem segue Juninho, para quem vai assistir esse podcast, ou está assistindo esse podcast. Ou vai escutar depois lá no Spotify. Vai escutar no Spotify depois. Então, esse mundo emocional é um mundo que eu tenho desenvolvido hoje várias situações. Eu estou com um e-book aqui maravilhoso. O e-book, ele tem o nome de As Feridas que Ninguém Vê. Uau! Entenda as 5 feridas emocionais e transforme sua dor em poder e liberdade. Então, abandono, rejeição, humilhação e crítica, traição e injustiça. São 5 feridas que todo ser humano tem. E elas trazem para nós consequências profundas. Então, é um e-book. Então, você pode ir lá depois me procurar aí, ó, Marcos Renascer, e você diz lá no meu direct. Eu assisti o podcast do SantaCast e você prometeu o e-book das feridas emocionais. Então você me manda que eu vou te mandar o e-book. Ele hoje está sendo vendido na Hotmart, mas eu vou dar para você que assistiu o podcast, tá bom? Só me chamar, que vai ser um brinde aí para seus seguidores aí. Obrigado. Então, ó, você não deixa, tá bom? Ó, tá aqui embaixo, passando para você as redes sociais do Marquinhos. Então você entra lá, manda o direct para ele e fala: eu assisti o SantaCast podcast lá com o Marquinhos e eu quero meu e-book para você poder garantir o seu presente. Então, são 100 páginas, é um e-book fantástico. Você vai identificar a sua ferida e não só identificar. Você vai aprender o que fazer para ressignificar e não viver mais com as máscaras que as feridas nos trazem. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Deus abençoe grandemente, tá bom? Eu agradeço você. Obrigado pelo convite mais uma vez. Conte sempre comigo. Tamo junto. Meu irmão, minha irmã, o SantaCast vai ficando por aqui. Mas antes da gente encerrar, gostaria de convidar você, se você ainda não nos segue lá no Instagram, então corre lá, @SantaCastPod, tá bom? Segue a gente no Instagram, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube se você ainda não é inscrito. E não deixa, tá bom, de também ter acesso ao nosso podcast lá no Spotify, tá bom? É só você digitar lá na barrinha de pesquisa SantaCast Podcast e você vai nos encontrar lá também, para que você possa ter acesso ao conteúdo somente em áudio, caso assim você desejar, tá bom? Quero agradecer as parcerias da Santa Agência, da Charme Fino Semijoias e do Ateliê Doce Magia. Grande abraço para vocês, tá bom? Que Deus abençoe grandemente. SantaCast vai ficando por aqui. Nós nos vemos no próximo episódio. Deus abençoe!